Tornando ao nosso estudo, aqui é o professor Rui Davi, da equipe de língua portuguesa do segundo ano. Nossos estudos para a PR. Ontem nós vimos as orações coordenadas, as orações subordinadas substantivas. E por que substantivas? Porque aquelas orações ocupavam lugar de um substantivo. Sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal, etc. Muito bem. Hoje, nós, dando continuidade, veremos as orações subordinadas adjetivas. Qual é a grande diferença nessas orações, que nós observamos nessas orações? Bom, primeira nuance é que só existem dois tipos: explicativas, restritivas. Outra, enquanto nas orações substantivas o que era uma conjunção integrante, sem função sintática, portanto, nas adjetivas o que é um pronome relativo e, em consequência, tem função sintática. Vejamos esse exemplo. Fê, toma o livro que você me emprestou. Meu livro favorito. Cuidou bem dele? Cuidei muito. Nem li para não gastar. Observem aqui. Que você me emprestou. Vamos sublinhar. Tá. Então, toma o livro, o qual? Esse que é um pronome relativo. Ele se refere a livro. O antecedente desse que aqui, no caso, é livro. Livro, você me emprestou. Né? Você me emprestou o quê? O livro. Então, esse que está no lugar de livro. Muito bem. Aqui está a análise para vocês. Né? Lembro que a gente não vai ficar lendo tudo isso aqui, porque a apresentação completa está lá na live da professora Edgleuba, que eu recomendo que qualquer dúvida que vocês tiverem, recorram àquelas lives, que são lives mais longas, 30, 40, 50 minutos. Aqui, em pouco tempo, a gente dá uma recordada geral, que interessa para a nossa APR. Muito bem. Então, eu acabei de dizer que esse que, né, pronome relativo, busca no período em questão caracterizar um substantivo, livro, que está na oração anterior. Muito bem. Alguns exemplos aqui, né, de orações subordinadas adjetivas, né, iniciadas, lógico, por pronome relativo. Estudantes que se dedicam, alcançam seus objetivos. Veja que aqui, já vou adiantar, é uma restritiva. Fisicamente, não possuem vírgulas. Em sentido, restringem o sentido do termo anterior. Não são todos os estudantes, mas sim os estudantes que se dedicam, alcançam seus objetivos. Nós, que somos os responsáveis pela empresa, o que acontece aqui agora com essa oração adjetiva? Ela está entre vírgulas. Fisicamente, quando está entre vírgulas, é oração adjetiva explicativa. Então, o nós aqui está se referindo a todo o conjunto. Os estudantes, os quais são o futuro do Brasil. Novamente aqui vocês têm, né, estudantes, os quais se refere a eles. Como está entre vírgulas, é todo o universo, não há restrição, é simplesmente uma explicação, como se fosse um aposto. Aqui, ó, mesma coisa, explicativa,
cujo pai é nosso professor, né? Então, e agora aqui variando aqui um pouquinho, essa aqui não tem vírgula, ela é uma oração restritiva. Não é qualquer cidade, sim aquela cidade onde nasci. Ok? Então tá lá. As orações adjetivas se classificam em restritivas e explicativas. Vamos a mais um exemplo. O homem que se cuida não perde o melhor da vida. Olha aqui, que se cuida. E a principal é: homem não perde o melhor da vida. Tem vírgula? Não. Então é restritiva, ou seja, não são todos os homens, mas sim apenas aqueles que se cuidam, né? O homem que se cuida. E aqui tem, aqui à direita, toda a explicação para vocês. Leiam isso com atenção. Explicativa agora, né? Restritiva nós vimos, aqui explicativas. Aqui, ó, sempre isoladas da oração principal por vírgula. Então, fundamental, não esqueçam isso, né? E aqui tem todo um texto. Vamos ler só aqui no finalzinho, ó. Dirigido por Marcelo Galvão, o longa traz as aventuras do trio que parte do interior de São Paulo e chega até Buenos Aires. Então, o que aconteceu? Ela é, como está entre vírgula, ela é explicativa, né? Então, o trio, estamos nos referindo a todo o conjunto do trio, tá? A todo o conjunto. Um exemplo muito bom, aqui abrindo um parênteses, eu dou em sala de aula, que é o seguinte: os alunos do colégio militar, vírgula, que estudam muito, vírgula, terão sucesso profissional. Como está entre vírgulas, eu estou me referindo a todos os alunos. Ok? Agora, se eu disser, os alunos do colégio militar que estudam muito terão sucesso profissional, sem vírgula, aí eu estou restringindo. Só aqueles que estudam muito. Ok? Agora vocês não esquecem mais. Aqui mais um exemplo. Esse exemplo, ele faz aqui um trocadilho, aqui um paralelo, né? Você nunca viu lutadores que usam tão bem as cordas. A nossa oração que nos interessa está aqui, né? Que usam tão bem as cordas. São todos os lutadores? Ora, vamos analisar. Não tem vírgula. Como ela não tem vírgula, ela é restritiva, ou seja, restringe o que foi dito antes, a principal, restringe o sentido da principal. Então, apenas aqueles que usam bem as cordas. Tá? A gente faz aqui um paralelo, né, na figurinha, né? A corda do lutador, né, e a corda do violão. Muito bem. Muito usadas essas. Aliás, uma coisa importante para realçar para vocês é que as orações adjetivas são muito empregadas em provas. Depois que nós terminarmos as adjetivas, nós recordaremos as adverbiais e, por último, veremos uma série de exercícios bem direcionados para a prova. Não deixe de fazer esses exercícios. Muito bem. Aqui é a explicação que eu já dei para vocês, dizendo que essa oração aqui é restritiva. Prosseguindo. Aí uma conclusão. A conclusão, cheguei à conclusão de que. Lembre-se que é de que, não é só que. Muito bem. Então, tá aí uma passada em 10 minutos de oração adjetiva. Então, o que é que a gente tem
que ficou? Adjetiva, restritiva, explicativa. Explicativa com vírgula, restritiva sem vírgula. Toda oração adjetiva é começada por um pronome relativo, que ele se refere a algo da oração principal. Adverbiais. Adverbiais são bem simples, porque elas são circunstâncias. E por ser circunstância, você vê pelo sentido que tipo de adverbial é essa. Tá? Se ela é causa, se ela é consequência, se ela é conformidade, tá? Proporcionalidade, etc. Aqui, ó. Você tem um advérbio, o animal fugiu inesperadamente. Aqui nós temos um adjunto adverbial. Pego esse adjunto adverbial, transformo na oração. Porque eu transformei? Porque começa aqui com, né, começou com o conectivo, começou com a conjunção, tá? Então, o animal fugiu quando ninguém esperava. Oração subordinada adverbial. A noção é de quê aqui? Não é de tempo? Então, temporal. A explicação aqui, não precisamos ler agora, vocês leem depois, né? O adjunto adverbial se transforma numa oração adverbial. E aqui os 9 tipos causais: comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, proporcional e temporal. Vocês se lembram que ontem eu falei que tem que pegar um post-it, uma folha de papel e colocar e pregar na porta do guarda-roupa, na porta do armário, e todo dia ler aquilo ao acordar, ao dormir, e aí nunca mais vão esquecer? Está aqui mais um quadrinho. Todos os tipos das orações, né? As circunstâncias que expressam, que é o próprio nome, ó. Aqui não tem erro, não tem problema. Eu considero de todas mais fáceis adverbiais. Eu digo que as adjetivas, por causa da semântica, muitas vezes a gente se enrola na hora de classificar. E só tem duas: restritiva e explicativa. Porém, aqui, que são 9, mas são lógicas. Tá? Gravem pelo menos duas conjunções de cada uma. Façam isso, né? E aí nunca mais vocês terão problema, tá? Tá certo? Então pega 2 aqui: conformidade, conforme, como, né? Consequência, tão, tanto. Finalidade, para quê? A fim de quê? Quer dizer, não são lógicas? Tá, isso aqui é tranquilo. Proporção quê? Proporcional. Quando? Temporal. Então são lógicas. Aqui um exemplo de cada uma delas. Tudo bem? Então vamos prosseguir. Aqui eu coloquei a causal, as principais conjunções, vem lá do quadrinho, e um exemplo. Tá bom? Vamos em frente? Uma observação aqui ainda é que a causal, muita gente confunde com a consecutiva. Qual é o processo para descobrir? Você pega a oração principal, congela na sua frente. Pega a oração subordinada e coloca na linha do tempo. Se essa subordinada acontecer antes, à esquerda aqui da causal, entendeu? À esquerda da principal, desculpe, ela é causal. Se essa subordinada acontecer à direita da principal, ela é consequência. Aqui, ó, o laboratório é condenado porque remédio gera compulsão por jogos. Quem é a principal? O laboratório é condenado. A compulsão por jogos aconteceu antes ou depois? Ora, foi antes, né? Por isso que ele foi condenado. Como aconteceu antes, coloque à esquerda. Coloque aqui. Aqui à esquerda. Quando colocou à esquerda, se aconteceu antes, ela é causa.
remédio gera convulsão, né? Então o laboratório foi condenado. Ok? Isso é importante para distinguir a causal da consecutiva. Comparativa, aqui ele compara, né? Sonhos com castelo de areia, também é o sentido, tranquilo, tranquilo, né? Comparativa. A concessiva, uma observação, embora. Então, o que é concessiva? É que algo acontece, mas tinha uma coisa, algo contribuindo contra. Exemplo, tem esse exemplo aqui, esse que eu coloquei aqui, mas um outro exemplo que eu coloco sempre. Embora chovesse torrencialmente, todos os alunos vieram à aula. Então, não era para vir, porque estava chovendo muito, mas eles vieram, ou seja, houve uma concessão. Muito bem. Condicional, uma condição. Então, aí também, aqui a condição, aqui o quadrinho, né? Tem um quadrinho e eles vão se casar e ela diz, tudo bem, então, eu não vou ser igual às outras esposas que ficam cobrando tudo dos seus maridos. Você pode ler seus livros que quiser, contanto que você faça as suas tarefas de casa primeiro. Então, arrebentou com ele, né? É uma condição. Então, conformativa, conforme, né? Pai, vamos ao cinema conforme combinamos? Combinamos, mas eu não combinei nada. A mamãe combinou comigo, né? Aí é a graça da tirinha. Então, conforme. Consecutiva, a de consequência. Vamos colocar aqui na linha do tempo, para comparar com a causal. Olha só. A fila estava tão longa que desisti de esperar. Muito bem. Congela a principal. Quem é a principal? A fila estava tão longa. Que desisti de esperar acontece antes ou depois? Primeiro não foi a fila, então que desisti aconteceu depois. Então é consecutiva. Ficou claro agora? Muito bem. Afinal, a fim de quê? Né? Desejo vida longa para meus inimigos, a fim de que, para que possam ver minha vitória. E aí depois complementa aqui a tirinha. Muito bem. Proporcional é a proporção que, né? Fiz esse cabelo para impressionar a garota aí do lado. Quanto mais ele se exibe, aqui é a proporção, menos eu olho. Muito bem. Temporal, tempo, muito comum. Aqui tem um exemplo aqui do quadrinho, mas grave esse aqui. Nunca mais esqueça. Quando o professor chegou, todos os alunos se levantaram. Quem é a principal? Todos os alunos se levantaram. Temporal, quando o professor chegou. Fim de papo, né? É lógico. Orações reduzidas, isso aqui é uma novidade para o segundo ano, para muitos, né? Outros já tinham visto isso aqui. Reduzida de infinitivo, de gerúndio e de particípio. Que tem agora nos próximos slides que vamos fazer os exercícios. Mas é importante, a oração desenvolvida, ela tem o conectivo, ela tem lá o que, o se, o quando, a proporção que. A reduzida não, ela tem um verbo ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Se não, vejamos. Olha aqui. Os exercícios, agora é de tudo. E vejam, prestem bem atenção que esses exercícios estão direcionados para a nossa PR, tá? Vamos analisar. Eu quero que vocês classifiquem essas orações que aqui estão. São criativas e tocantes as obras produzidas pelo dramaturgo William Shakespeare, abrangendo temas como moralidade, justiça e política. Olha só, abrangendo. Já estou aqui mexendo com um gerúndio, né? Nós temos aqui um gerúndio, né? Então, já sei que é uma reduzida, né?
senão ela iniciaria com uma conjunção, não iniciou. Então, como é que seria a classificação? Oração subordinada, adjetiva, né? Seria, pelo dramaturgo William Shakespeare, cujos temas, né, abrangem moralidade, justiça, política. Restritiva, reduzida de gerúndio. Então, aqui eu estou chamando a atenção para a reduzida de gerúndio. A outra oração é política, até que uma peça finalmente caracterizou o seu ápice. Então, essa aqui é a próxima oração, né? Até que... Qual é a ideia que tem aqui? Medida por medida. A ideia é até que, né, de tempo. Então, vou lá, né, vou aqui, ó, até que a peça, oração subordinada, adverbial, né, tempo, temporal, e no caso aqui é desenvolvida. Quando eu falo desenvolvida, não precisa colocar desenvolvida, só quando ela é reduzida é que eu devo colocar o Rzinho aqui de reduzida, né? Vou escrever reduzida. A outra oração. Passados os primeiros momentos da exibição dessa peça, olha só, de novo, passados, né? Não é ideia de tempo? É. E passado não é um particípio? Então, de novo eu tenho uma redução, desculpe, de novo eu tenho uma oração reduzida. Então vamos lá, aqui ela. Passado momento de exibição dessa peça, oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida, particípio. Né? E prosseguindo, logo a crítica a classificou como o melhor trabalho de todos os tempos. A obra é, seguramente, capaz de levar... Opa, olha aqui o infinitivo. Já sei que ela é reduzida de infinitivo, né? É capaz de levar multidões aos teatros de todo o mundo. Então, oração subordinada substantiva, completiva nominal. Olha aqui, ó. A obra é seguramente capaz. Se eu parasse aqui, ia ficar todo mundo perguntando, capaz de quê? Capaz de quê? Então tem um nome, né? Esse capaz precisa ser complementado. Então, se o nome precisa ser complementado, complementa o nome, completiva nominal. Ok? Se fosse o nome, era um complemento nominal. Como é uma oração subordinada substantiva, completiva nominal. E no caso, como é infinitivo, reduzida de infinitivo. Vamos ver aqui. Leiam aqui esse segundo exercício. A trama se passa em Viena, onde o Duque Vicêncio, ao perceber a depravação moral dos cidadãos, ausenta-se do governo por um tempo. E a segunda. A trama se passa em Viena, onde o Duque Vicêncio, quando percebe a depravação moral dos cidadãos, ausenta-se do governo por um tempo. Olha só, essa aqui tem ao perceber, infinitivo aqui, né? Não começa com conectivo. Essa aqui começa com conectivo, não tem verbo nas formas nominais, que é infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, essa aqui é reduzida, no caso de infinitivo, e essa aqui é desenvolvida. Claro, as duas orações são subordinadas adverbiais temporais, né? A primeira é reduzida de infinitivo e a segunda desenvolvida. Claro, tranquilo, é isso aí. Próximo, aqui. É necessário que Cláudio seja punido pelo crime de prevaricação. Vocês viram que eu peguei os exemplos lá da nossa obra, da resenha, né? Medida por medida, de Shakespeare. É necessária a punição de Cláudio pelo crime de prevaricação. Olha só, essa aqui, qual é a diferença? Isso pode cair na prova. Você tem duas sentenças, analise e compare, faça um estudo. Ora, essa primeira, aqui eu tenho, é necessário, tem um verbo,
que Cláudio seja punido pelo crime de... Seja punida aqui, é uma locução verbal. Aqui, eu só tenho, só tem o verbo. Só tem o verbo. Então aqui é só uma sentença. Aqui são duas orações. Isso vocês tinham que ver e escrever. Ó, aqui é a resposta. Existem em ambas uma equivalência sintática. Tanto a oração, que é a primeira, como o termo, que é a segunda, funcionam como sujeito. Recordando lá das substantivas da outra aula, é necessário isto. Isso aqui, então, na ordem direta, isto é necessário. Isso aqui, então, é um sujeito. Classifica-se como subjetiva. Outro exemplo. Está aqui a frase e 4 opções. Vocês vão responder qual é a verdadeira. Conta a peça que viajaria um duque, deixando em seu lugar para governar a cidade um lorde a quem delegaria plenos poderes. Um juiz, né? Ele era juiz, né? Que era temido pelas suas duras posições perante a lei. Até a gente falava que ele era kantiano, né? Poria a cidade em ordem. Então vamos lá. Vamos ver qual a opção verdadeira aqui, né? Restrição do sentido de peça. Conta a peça que... restringe, né? A peça que viajaria um duque. Mas isso aqui... Que oração é essa aqui? Eu tenho que analisar, né? Conta a peça. Aqui é uma oração. Conta a peça. Que viajaria aqui é outra peça. Desculpe, é outra oração. Então, mas conta a peça... Não está faltando alguma coisa? Que aquela conta o quê? Isso aqui não é um objeto direto? Que viajaria o duque? Então aqui é uma oração substantiva. Entendeu? Então não tem restrição. Aqui é uma oração substantiva. Aí a outra oração, então a primeira já está errada. Isso aqui já está... acabou. Agora aqui, complemento do verbo conta... complemento, exatamente, que eu falei que ela era substantiva, no caso, objetiva direta, né? A segunda, deixando em seu lugar para governar a cidade um lorde. Deixando. Olha a vírgula, né? Ela restringe o nome lorde? Sim, restringe, né? Deixando, tá? Lorde. Depois, a quem delegaria? Ou aqui, olha aqui. A quem? Ao qual? Não pronome relativo? Então, tem vírgula? Não. Então, oração adjetiva não tem vírgula, explica o sentido do nome juiz, né? Então, a 3 e a 4, evidentemente, estão incorretas. Depois vocês vejam com cuidado e mandem dúvidas lá no site, no AVA, né? A gente está aqui para responder mesmo antes da prova. Aqui, mesma coisa, ó. Aqui, ex-noiva de Cláudia, que é noviça, entre vírgula, vive em um convento. A qual é noviça, que é uma explicativa, adjetiva explicativa. Ex-noiva de Cláudia, de Cláudio, que é prisioneira, que já é um Cláudio X, que é o prisioneiro. Existem outros Cláudios, no caso aqui é uma restritiva. As opções, ó, em 1, a oração adjetiva caracteriza o nome ex-noiva, né? Não, né? E tem valor de explicação? Não tem. De explicação tem, está entre vírgulas, né? Mas não caracteriza ex-noiva. Em 2, a oração adjetiva caracteriza Cláudio. Aqui sim, caracteriza Cláudio, né? Agora, antes disso, preste atenção. Eu estou pedindo a incorreta. Então, o que acontece? Essa primeira aqui, ela é correta, tá? Ela é correta. Essa aqui é correta. Essa aqui também é correta. A terceira, em 2, fica subentendido que existem outros Cláudios, claro, que não são prisioneiros, sim, claro. E essa aqui, nos 2 períodos, o antecedente do pronome relativo que é Cláudio. Não é. Aqui, que é noviça é a ex-noiva, não é Cláudio. Agora, que é prisioneiro, o que aqui é Cláudio. Então, essa aqui está errada.
porque essa aqui não faz sentido. Tá? Então, essa aqui... Então, recorde esse exercício e tirem dúvida da coisa, tá? Aqui é uma questão que já caiu numa prova nossa, tá? Eu vou deixar para vocês lerem isso aqui com calma e tirarem dúvida comigo lá no site, tá certo? Porque essa questão já foi discutida. E por último, essa aqui, no enunciado, no segundo trimestre, li o livro Medida por Medida do autor William Shakespeare, que ficou sumido durante mais de 6 meses. Então a pergunta é, quem foi que ficou sumido, né? Então essa aqui é uma oração adjetiva, quem foi que ficou sumido, né? E restritiva. É o William Shakespeare ou o livro? Resposta. A oração sendo restritiva, né? Sendo restritiva, só pode se referir a livro, não a William Shakespeare, já que este é o único ser, né? Shakespeare, autor, só existe um, e portanto não há nesse contexto como restringir seu significado. No slide anterior se restringia lá né? Nesse aqui a gente restringia, né? O Cláudio, que tem vários Cláudios, agora o William Shakespeare, lá, autor, escritor, só tem um, tá? Então, é o único e, portanto, não há nesse contexto como restringir seu significado. Ou seja, foi o livro Medida por Medida que ficou desaparecido e não seu autor. Desejo a todos uma boa prova e a partir de agora, né, sempre até o dia da prova, nós estaremos da equipe de língua portuguesa, nós estaremos lá no AVA prontos para tirar todas as dúvidas. Revejam esses slides todos. Vão lá aos slides da professora Edgleuba, que são todos completinhos de cada tipo de oração. E não entrem na prova com dúvidas. Esse exercício façam 10 vezes para começar. Depois mais o que vocês quiserem. Então, por enquanto, desejo boa prova a todos e digo, este assunto é muito bom e é um assunto tranquilo. Até a próxima.